Olá, começa agora mais um Negócios e Soluções, uma parceria da TV Cultura com o Sebrae São Paulo. Você já entrou num estabelecimento comercial e teve vontade de nunca mais voltar porque não foi bem atendido? Coitado do dono, né? Muitas vezes ele nem imagina que perdeu clientes por esse motivo. Mas por que isso acontece, hein? O funcionário sabe que tem que apresentar bons resultados para não perder o emprego. E o dono quer vender bem para manter o negócio. Então, é preciso uma boa e eficiente equipe de vendas, não é mesmo? Mas como fazer isso? É sobre esse assunto que vamos conversar daqui a pouquinho. Agora, a gente vai até uma loja de brinquedos educativos e vamos ver quais as dificuldades que o dono enfrentou no começo do negócio. Acompanhe aí. A ideia surgiu porque a gente tinha um jogo educativo, que é o baralho de letras, né, que eu criei, né, em companhia, né, de uns amigos. E aí eu sei que eu mantinha contato com as lojas de brinquedos educativos. Então, eu fui, né, me familiarizando, né, com o meio, né, conhecendo, né, como que funcionava e tudo mais. Essa loja aqui, ela estava assim, né, digamos, à venda. Quando eu assumi a loja, a pessoa também já não estava assim, né, digamos, né, abastecendo, né, tanto a loja. Então, nessa loja, né, tinha pouco cliente. Então a gente teve o quê, né? Que descobrir assim, né, novos fornecedores e em busca de novos materiais. Aí eu tive que viajar. Eu fui para Curitiba, fui para Belo Horizonte, fui para o Nordeste, aqui as feiras, né, em São Paulo, né, no Imbu, né, na Liberdade, lá na Praça da República, enfim, em busca de, né, de novos fornecedores, novos materiais e descobrir, né, novas maneiras, né, de se trabalhar. Eu assinei tudo quanto é lista telefônica, né? Assim, né, páginas amarelas, aqueles guias de bairro, isso eu fiz aos montes, assim, faixa, livros 25% de desconto, sabe? No livro você não ganha nada, mas aí você acaba, assim, trazendo a pessoa, né, para conhecer a loja, acaba levando, né, um outro brinquedo e a coisa, enfim, né, meio que acontece, você faz, né, uma propaganda meio que de graça, isso é legal. E aí eu percebi que precisava de mais coisa, né? Não só aí assim, a história, né, de brinquedos novos. E a última, assim, né, que aconteceu um pouco com a gente foi criar as oficinas aqui para a loja. Eu acho que essa história, né, assim, de criar, né, uma coisa, né, permanente, se a pessoa, né, não pode vir, né, naquele dia, ela vem no outro. Né? E se ela veio nesse, achou bacana, ela indica para a amiga que reúne os amiguinhos, não sei o quê, e, né, acaba vindo. Né? Você fica meio que marcado, né? Aquela chancela. Lá tem oficina, então, né, vamos levar a criançada lá. Né? Vai ter uma festa aqui em casa, vamos fazer o seguinte, leva a criançada lá, né, que lá eles ficam um tempo, né, a gente consegue aqui, né, organizar a casa e depois volta para pegar as crianças. Enfim, existem, né, várias maneiras. Por que as crianças vêm aqui, né, de uma certa forma, assim, com relação aos pais, né? Nada fora, eu vou descezinha, levar esse doce para a vozinha. É isso mesmo. Para sobreviver no mercado segmentado como o de brinquedos educativos, é preciso entender bem e, acima de tudo, gostar muito do que faz. Quer mandar sugestões para o programa? O endereço eletrônico é o sebraenatv@sebraesp.com.br. Você sabe motivar a sua equipe de vendas? Sabe avaliar o rendimento dela? É sobre a formação de equipe de vendas que a gente conversa daqui a pouco. Até já! Estamos de volta no estúdio com o João Abdala, que é consultor do Sebrae São Paulo, e com o empresário Francisco Reis, que é o nosso convidado hoje para falar sobre
formação de equipes de venda. Abdala, fundamental esse ponto aí para o empresário, né? Com certeza, sem venda não há faturamento. E para você ter uma equipe de vendas muito bem afiada e treinada, né, você precisa conhecer a cultura da empresa, passar isso com clareza para a tua equipe, conhecer produto, conhecer principalmente benefícios e características de produto, e não como várias empresas onde o consumidor ele vai ao cliente, aos vendedores, e esse vendedor ele não sabe absolutamente nada do que está vendendo. Então, o treinamento ele é fundamental. Francisco, na sua empresa, dia a dia, como é que é essa preocupação com relação à equipe de vendas? No nosso caso é fundamental essa preocupação com treinamento, o conhecimento profundo daquilo que a gente trabalha, principalmente no segmento que a gente atua, que é de saúde. A gente acaba trabalhando com um complemento daquilo que foi prescrito pelo médico. Não vejo a menor possibilidade de se trabalhar sem que essa equipe esteja sempre afiada, né? Então, isso é fundamental. Não há possibilidade de trabalhar diferente. Vamos acompanhar uma reportagem com uma franqueada da rede Dia a Dia, do Francisco, que está aqui do nosso lado, e vamos ver o que ela vai falar. E depois a gente comenta em cima. Vamos acompanhar a reportagem. O que, na verdade, faz a diferença da nossa venda são as orientações sobre o produto. Se para vender bem é preciso preparo, imagine para trabalhar com um público bem específico. Essa é a realidade das vendedoras dessa unidade franqueada da rede Dia a Dia. A loja atende pessoas diabéticas. Eu preciso ter funcionários que entendam, tenham compreensão do qual o objetivo. Além da venda, você só vai fazer uma boa venda se você tiver empatia com o cliente, tiver argumentos com esse cliente para motivar ele a utilizar os recursos necessários para o seu tratamento. Por isso aqui se investe em treinamento. Quando o funcionário é contratado, a primeira semana ele vai passar estudando. Ele vai ler os manuais, ele vai ler um outro livro que eu tenho para que ele entenda um pouco a patologia, e depois eu vou fazer o treinamento individual. Quando ele já entendeu o que é diabetes e alguns termos, é que eu vou poder apresentar os produtos para ele. Aí a gente pega produto por produto, ele vai ler o manual e eu vou ensiná-lo a manusear. Depois ele vai me ensinar a manusear, como se eu estivesse fazendo para um cliente. Eu estou sempre reciclando, retreinando. Individualmente eu tenho esse espaço aqui, então uma vez por ano eu faço treinamento subsequente com eles, a gente revê tudo. O que a gente sente é que é uma construção de conhecimento. Quanto mais o meu funcionário souber do assunto, melhor ele vai vender. O treinamento para nós, esse é o fundamental. De termos essa segurança de explicar para o cliente o modo correto de usar a insulina, os aparelhos, os medicamentos. Eu sempre procuro orientar, olha, tal produto a gente vendeu menos, procura se empenhar mais. Quando é época de final de ano, a gente procura focar um pouco mais os dietéticos. Ninguém vai trabalhar motivado se a pessoa que é o líder na empresa trata mal a pessoa. Eu acho que o exemplo vem de cima, né? E olha só a opinião da empreendedora sobre o efeito do treinamento da equipe de vendas nos resultados do negócio. Eu penso que 95% do resultado da empresa depende dos funcionários que estão nas pontas atendendo diretamente o cliente. Eles são meus braços, porque a cabeça aqui do negócio sou eu, mas se eu não tiver segurança nesses 3 pessoas, não vai adiantar nada a minha organização, a minha formação técnica, o meu aprimoramento, as estruturas da empresa estarem organizadas, que se você não finalizar, não tiver resultado, nem eu vou conseguir mantê-los aqui e nem atender os clientes, né? Mas, Francisco, com você, o franqueador, mesmo processo de montagem da equipe de vendas ou não? A nossa equipe de vendas, a orientação para os franqueados é que contrate pessoas que sejam qualificadas e que sejam tecnicamente capazes. Em geral, a linha de frente é feita por farmacêuticos. Sim. E eles são responsáveis pelo ato da venda.
O que nós fazemos, na verdade, é o caminho inverso. Nós fazemos o aperfeiçoamento das técnicas de venda para que eles consigam obter os resultados finais na ponta da linha de venda. Mas são pessoas qualificadas para poder prestar esse serviço agregado à venda de orientação, de utilização de produtos, etc. Que é uma característica também do nosso segmento, não é? Mas o normal do empresariado, por exemplo, Não é é isso. ter o inverso, né? Sem É dúvida, ter sem o dúvida. vendedor e você passa para ele noções técnicas do produto que ele está vendendo. Quer dizer, normalmente é o inverso. Normalmente é o inverso. Você monta a equipe seguindo alguns critérios do tipo por porte de cliente, por região geográfica, por tipo de produto, por segmento, etc. Aí você passa para esse vendedor, tá, as características da empresa, o seu produto, os seus benefícios e características, e não o inverso. Então você já pega um vendedor já formado, já formatado, e aí você atribui todas as características da sua empresa para ele. Conta para mim, Francisco, quando você abriu a rede Dia a Dia, você já adotou esse sistema de ter um técnico para trabalhar em vendas ou não? Não. No início a gente trabalhava com vendedores e tentava passar um pouco dessa cultura e da questão técnica para o atendimento. Certo. Mas em pouco tempo a gente identificou que isso era um trabalho muito mais difícil, era muito mais difícil de se absorver a cultura da empresa, esse vínculo que nós mantemos, até pelo tipo de negócio que nós temos, com o cliente final. Nós aqui estamos tratando de saúde, a gente vende um conceito de saúde, então é uma questão da gente manter um relacionamento com esse cliente para poder fazer, por exemplo, a apresentação de novos produtos, etc. Então, muito rapidamente, até por força da própria legislação, nós começamos a aproveitar esse indivíduo que era tecnicamente qualificado para a linha de frente. Essa foi a grande mudança. Você diz força da legislação, porque como drogaria você é obrigado a ter um farmacêutico, você é obrigado a ter um formado. Obrigado a ter. Só que ao invés dele exercer um papel meramente, vamos dizer, de cumprimento legal, os nossos farmacêuticos, eles são aproveitados e são nossos funcionários de linha de frente. O atendimento em qualquer unidade da rede Dia a Dia, ela é feita através, em primeiro lugar, desses profissionais. Eles são educadores em diabetes, no nosso caso, e são qualificados para isso. Então, muito rapidamente, a gente identificou que essa forma da gente trabalhar dá um resultado muito mais rápido e muito mais eficiente, e principalmente a longo prazo. Eu consigo manter, inclusive, uma relação com os nossos clientes em que eu posso estar trabalhando com informações, eu posso convidar clientes a mostrar novos produtos que sejam pertinentes e inerentes ao tratamento dele, claro, sempre prescrito pelo médico. Mas eu tenho uma pessoa que tem uma capacitação para poder tratar este assunto como a gente julga que ele deve ser tratado. Claro, existe um déficit que assim nós tivemos que correr atrás para suprir, que eu preciso treinar esse indivíduo agora a ser vendedor, porque de fato eles não são. Então, o caminho para a gente justificou, depois de um tempo de avaliação, que mesmo tendo um custo mais alto, por serem mais qualificados, mas quando bem treinados, eles dão a médio e longo prazo um resultado muito maior. Até porque esses farmacêuticos, né, eles atuam lá na empresa dele como formadores de opinião. É isso. Essa que é a questão, né? Então, essa fidelidade, essa fidelização que ele gera, tá? Esse relacionamento, ela é originária a partir daí. Outro ponto importante que ele coloca, né, a questão do relacionamento. Ou seja, vender não é só tomar lá da cá o produto e toma o dinheiro. Não é isso, vender é criar relacionamento, ou seja, fazer do cliente um amigo teu. Tá? E a partir daí, você tem esse cliente ao longo da vida útil dele como cliente por um longo tempo, ou seja, você pode ultrapassar a média de compra por cliente num determinado período no teu estabelecimento, quer dizer, ele volta 3 a 5 vezes. Se o mercado ele tem uma estatística de 3 vezes no ano inteiro em ritmo de compra, e se no estabelecimento dele o cliente volta lá 5, 6 vezes, significa que ele atende muito bem. Com certeza. Não é? Você viu? Formação da equipe, treinamento da equipe, valorização da equipe de vendas, fatores fundamentais para o seu negócio. E a gente volta nesse assunto daqui a pouquinho. Já a gente volta. Até já. Negócios e Soluções está de volta. Hoje com a presença do João Abdala, nosso consultor do Sebrae, e do Francisco Reis, que é o empresário da rede Dia a Dia.
Inclusive, Abdala, você falou agora há pouquinho que o importante não é só a venda, não, é a relação com o cliente, quer dizer, manter uma relação com o cliente. Para empresas em geral, não é difícil montar esse esquema não, né? De maneira alguma. Você pode começar fazendo um pós-venda, né? Tanto no próprio ponto de venda, às vezes é possível você fazer isso, ou também, após a venda, você mede o grau de satisfação do cliente. E para isso, tem um banco de dados, pois toda e qualquer empresa, muitas delas podem ter o banco de dados para monitorar o relacionamento com o cliente e aprofundar e explorar as possibilidades de venda. E quem vai participar conosco também dessa conversa agora é a nossa repórter Luísa Moraes. Ela vai contar o caso de uma empresária que soube investir muito bem, por sinal, na equipe de vendas. Como é que é essa história, Luísa? Conta pra gente. Olha só, Papau, há 2 anos nós estivemos em Santos, no litoral de São Paulo, conhecendo a Miroane Doceria. Já naquela época havia toda uma preocupação com a equipe de vendas. A empreendedora, a Eliane, tem todo um cuidado na hora de contratar os vendedores. O processo de seleção já é diferenciado, porque envolve a própria equipe para selecionar a pessoa que está chegando na empresa. Depois a gente tem o acompanhamento dessa pessoa que está chegando através de treinamento e monitoramento. E o treinamento da Miroane, como funciona? A gente tem uma estagiária que acompanha no processo de chegada, que ajuda a gerente no processo de treinar essa pessoa que está chegando, né? Então ela cuida, por exemplo, ela fala de todas as políticas da empresa, apresenta um manual de integração que a gente chama, conversa com essa pessoa de como é a cultura da empresa, o que a gente valoriza, né? E essa pessoa depois vai para a área onde vai ter um aprendizado mais técnico. Agora, Papau, a Eliane implantou um programa de inclusão dos portadores de necessidades especiais. Há 2 anos, eles já tinham um portador de deficiência auditiva na produção. Agora são 2. E tem 3 vendedores. Um deles é a Alice, de 22 anos, que tem síndrome de Down e trabalha no balcão. Ela ajudou a aumentar as vendas, olha só. E isso provocou no bom sentido para que as outras vendedoras também melhorassem o seu desempenho. E tem mais. A Eliane estimulou os portadores de necessidades especiais para voltar a estudar. E os outros funcionários acabaram fazendo exatamente o mesmo. Bacana, não é, Papau? Muito bacana mesmo, viu, Luísa? Tanto a atitude da empresária quanto a sua reportagem também. E aproveitando o gancho, Francisco, o caso da empresária, ela aproveitou funcionários portadores de necessidades especiais e com isso conseguiu até aumentar a sua venda. Parece que tem uma história na sua empresa também de utilização de quem o mercado já não está aceitando, não é isso? Exatamente. Na verdade, nós temos uma equipe de pessoas que já se aposentaram no segmento de representantes de laboratórios que visitam médicos. Nós formamos uma equipe para fazer a divulgação dos nossos serviços e trabalhos direcionados aos diabéticos e aproveitamos esse pessoal que hoje em dia já não é mais comum de estar operando e trabalhando diretamente nos grandes laboratórios. Então, nós formamos uma equipe de representantes da Dia a Dia que divulga os nossos serviços através de visitas que eles fazem aos médicos especialistas, e o caçula deve ter talvez 50 anos de idade ou mais já. E o resultado é espetacular, quer dizer, é uma equipe que traz um relacionamento fundamental com essa classe médica, e o resultado, nós estamos com 2 anos praticamente operando dessa forma, e o resultado é espetacular. O Abdala, isso é bom para nós, né? Principalmente o cabelo branco aqui, valorizar um pouco o profissional experiente, não é muito bom isso? Com certeza, as mechas brancas fazem a diferença, viu? Porque você tem uma experiência muito grande por trás, né? Angariada aí ao longo de anos de trabalho, de erros e de acertos, né? E tem que ser aproveitado. Isso não só para uma rede de farmácia como a do Francisco, como em outros segmentos, que deveriam seguir o mesmo exemplo. Tem muita gente experiente no mercado que está à deriva e poderia tranquilamente ser aproveitada com excelentes resultados. Enquanto em outros países do mundo esse profissional nessa faixa etária é procurado e disputado a tapa, aqui infelizmente já desprezam, né? Desprezam esse profissional. Tem que prezar esse profissional, como eu disse. Tá aí então, olha, a gente agradece muito a participação do João Abdala e agradece muito também a participação do Francisco Reis. Sucesso para a sua empresa, parabéns por ela. Muito obrigado. E você, empresário,
né, ouviu um pouco mais e com certeza segurou as informações de um assunto tão importante quanto a formação de equipe de vendas. Vamos voltar nesse assunto? Não tenha dúvida que a gente vai voltar. Por enquanto, anote o resumo do que foi dito aqui no programa de hoje. Anote aí. A essência de uma empresa é vender. Por isso, uma equipe qualificada já é meio caminho andado. Para alguns segmentos, é mais fácil preparar um técnico para vender do que o contrário. Pense nisso. Vender é criar relacionamentos, é fazer do cliente um amigo. Procure alternativas de agregar valor nas suas vendas. Inove. Não deixe de criar um banco de dados de seus clientes. Ele é fundamental para melhorar as suas vendas. Formar uma equipe de vendas não é apenas pôr pessoas para atender. É preciso capacitá-las para entender o seu negócio. As mechas brancas fazem a diferença. Não despreze a experiência dos mais velhos. Agora fique atento ao link Sebrae, que vai dar dicas sobre planejamento trabalhista. Tudo a ver com o assunto de hoje. Acompanhe. Assim como é importante você fazer um planejamento tributário, o planejamento trabalhista é imprescindível. Várias atividades da empresa podem ser terceirizadas, né? Agora é importante que o empresário, o empreendedor, verifique se há uma relação de emprego existente nessa relação jurídica, ou na contratação do empregado. Então, sempre que houver uma relação típica, que eu costumo chamar de patrão-empregado, né, em que o patrão dá as ordens ao empregado para que ele faça o seu serviço, execute o seu serviço, aí é uma relação de emprego. E aí necessariamente é obrigado a registrar esse empregado para evitar problemas trabalhistas. Bom, o empresário ele deve contratar o empregado primeiro como um contrato de experiência, adotar o contrato de experiência, que é um contrato por 90 dias, em que o empregador ele pode verificar se o empregado tem aptidão para exercer aquela atividade. E o empregado, por seu lado, verifica se também a empresa é a ideal para que ele continue trabalhando ali. O contrato temporário ele pode ser utilizado em duas circunstâncias. O acréscimo extraordinário de vendas e serviços que ocorre em determinado período do ano, ou então para substituição do pessoal da empresa, né? Isso deve obedecer rigorosamente à legislação vigente, portanto não devemos só colocar uma placa em frente à nossa loja, né? Admite-se temporário, e contratá-lo diretamente. Para isso existem empresas de mão de obra temporária que oferecem essa mão de obra. Então a gente tem que fazer essa contratação por meio dessas empresas. Se você quiser mais informações sobre os assuntos discutidos aqui, ligue para a Central de Atendimento do Sebrae São Paulo. O telefone é 0800 728 0202 ou pela internet no site www.sebraesp.com.br. A gente fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau.